12. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Pai, fala conosco através desta tua palavra, que ela nos fortaleça, que ela seja um verdadeiro, poderoso alimento para a nossa alma, para o nosso coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, especificamente, através desta palavra, cumprindo o teu propósito, trazendo paz ao nosso coração, trazendo segurança para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Esse texto, esse livro do profeta Zacarias, escrito há mais de 3.000 anos atrás, penso que é um texto bastante atual, porque, assim como outros textos da Bíblia, pois retrata os mesmos problemas que o mundo de hoje enfrenta, e de modo especial o nosso país, Brasil. A linguagem pode ser diferente, mas as crises, as lutas, as dificuldades são as mesmas. Aliás, elas são sempre as mesmas, né? Podem mudar de nome de acordo com as gerações, mas na essência são sempre as mesmas dificuldades, são sempre as mesmas crises que, enfim, a humanidade ela passa, ela vive, ela enfrenta. Então, Zacarias, o profeta, profetizou num tempo em que a cidade de Jerusalém estava vivendo um tempo de conturbação, um tempo de crise, um tempo de ruínas. Os babilônios haviam destruído a cidade de Jerusalém e levado o povo como escravo. Mais tarde, tempos depois, o rei Ciro permitiu que o remanescente dos judeus então regressassem à sua terra. E chama atenção, pelo menos para mim chama, e é interessante perceber que ao profetizar, Zacarias tinha uma outra visão. A cidade estava destruída, a cidade estava em ruínas, o povo estava sem esperança, sem ânimo. Você há de concordar comigo que é complicado, é só para quem crê em Deus ter esperança, ter alguma esperança diante da ruína, né? O profeta, outro profeta, disse que ainda que esteja tudo mal, ainda assim eu vou ter esperança. Ainda assim, apesar da calamidade, eu vou ter esperança. Essa decisão de ter esperança nas situações adversas não é para todo mundo, não é para qualquer um, né? Até mesmo os cristãos, os que creem em Deus, os que conhecem a Deus, mesmo diante das ruínas que algumas vezes, alguns momentos nos cercam, vacilam na sua esperança, enfraquecem a esperança, perdem a esperança, não têm condições de manter-se de pé,
tamanho o problema, a desolação, a crise, a dificuldade. Então, o interessante do Zacarias, que ao profetizar, ele tinha uma outra visão da cidade. Ele não via uma cidade destruída, ele não via um povo sem esperança, ele viu uma nação forte. E ele viu também a chegada de um novo rei, que é, obviamente, uma alusão a Cristo Jesus, aqui no contexto dele, virá montado numa jumentinha, está se referindo àquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Profeticamente. Então diz aí o versículo 9: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. O profeta, então, animou o povo a se alegrar, mesmo estando aquele povo vivendo um tempo de frustração, um tempo de desilusão, um tempo de desesperança. E esse, penso eu, é um desafio constante para todos nós. Porque não é fácil enxergar um outro cenário quando o que vemos só produz desolação, desânimo, incapacidade e impossibilidade. Eu creio que este texto é um recado, e é um recado profético para nós, para você, para a Igreja de Nova Vida de Caxias nesta manhã. Ele nos anima a manter a nossa esperança viva, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar da destruição. Ele nos anima a manter a esperança viva, ele nos inspira a resistir e não desistir. Fala para o irmão do lado: insista, mas não desista. Amém? Aqui, recebendo o dízimo dos irmãos, falei com uma irmã que estava aqui ontem no curso, né? Teve o curso aí, ia falar de noivos, mas é de gestante. Eu ia falar nubente, ia piorar ainda. Ia falar a mesma coisa, de gestante, né? Eu falei, não sabia que estava grávida. E ela disse, também não sabia. Estava tratando de uma endometriose. E aí foi diagnosticado 2 nódulos, e essa semana ela soube que os 2 nódulos é que ela está grávida de gêmeos. Olha só como é que são os... Às vezes, né? A expectativa é um negócio meio complicado. Rapaz, endometriose, vai ter que tirar o útero, aí chega lá e a coisa é outra. A coisa muda, a coisa vira. Então, há alguns princípios nesse relato que podem renovar a nossa esperança. Eu espero que isso aconteça com você, a nossa esperança por dias melhores. Em primeiro lugar, há uma promessa de Deus aqui em acabar com todos os agentes que têm provocado conflitos, que têm provocado desesperança na vida de todos nós, dos filhos e filhas de Deus. Está aí no versículo 10, ele destruirá os carros de guerra, ele destruirá os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Esta promessa de Deus fala sobre a possibilidade de vivermos uma vida livre de conflitos, livre de tensões, livre de guerras. É lógico, é claro que os nossos conflitos são diferentes dos conflitos do povo daquele momento, daquela época. Quando o texto nos diz que Deus destruirá carros de guerra, ele está falando dos agentes que ainda hoje produzem situações de conflito, de perdas, de dor na vida de muitos de nós. O povo de Jerusalém e de Judá haviam perdido a esperança de viver outra vez em paz e em prosperidade. A visão do futuro era uma visão pessimista, era uma visão derrotista. Pare um pouquinho e pense qual é a sua visão.
Eu não digo nem para o futuro longínquo, mas para o futuro próximo aí, 2018. O que tem predominado, o que tem prevalecido, o que tem influenciado a sua visão do ano agora? É a política? Vai depender de quê? Vai depender se entrar fulano para presidente ou se entrar Beltrano para presidente? Qual é a sua perspectiva? Não é? Como é que você está olhando para a sua vida? Não é? Será que você está olhando de uma maneira... Vamos ver 2019. Vamos ver quem vai ser eleito. Vamos ver como é que vai acontecer. Vamos ver como é que vai acontecer na política do nosso estado. Vamos ver. Você está pessimista ou você está otimista? O seu olhar para o futuro, esse é um exame que você tem que fazer. Bom, você é empresário, então você tem que estar a par, você tem que estar olhando, você tem que estar vendo o mercado, não sei o quê. Tá bom, seja você o que for, você é funcionário da Prefeitura de Caxias, você é funcionário do Estado. Qual é o seu olhar? É um olhar de ânimo? É um olhar de expectativa? É um olhar de otimismo? Ou é um olhar de pessimismo? Você sabe que, como aconteceu com o povo, acontece comigo e com você, ainda hoje nós corremos o risco de absorver o espírito da cidade, do país, né? Você sai, você convive com pessoas, você vai no mercado, você vai na escola, você vai não sei aonde, você vai na academia, é a mesma conversa. Todo mundo fala a mesma coisa. Está de mal a pior. Todo mundo vem e conta mais uma desgraça para você. Está sabendo. Então, aí você acaba que você começa a falar, é mesmo. Você pode vislumbrar, não é, nesse tempo, como que estar na casa de Deus, ouvir a pregação, como que isso é um alento para a nossa vida, como a gente precisa disso. Como que a gente não pode ficar só ouvindo as rádios, os noticiários, as notícias que a gente está cansado de saber. Eu já contei isso aqui, outro dia eu estava lá me exercitando, estava lá na televisão, 7 da manhã, eu falei, olha, isso aí é tudo a mesma coisa. Já não aguento nem mais ver noticiário. Né? São sempre as mesmas coisas. Você fica até confuso, é de hoje ou de ontem, é o que eu já sei, é o mesmo. Né? Sem dizer que quando tem uma notícia mais assim, é o dia inteiro aquela notícia, né? Você vê de manhã, se você der o azar de ver de manhã, você vai ver de tarde, tudo a mesma coisa, não aguenta mais, aquele é um bombardeio da desgraça, né? Sem fim. Então, nós corremos o risco também. Você vê lá, o país destruído, Jerusalém invadido, tomado, o rei Ciro, os babilônios, toda aquela desgraça, todo mundo estava falando a mesma coisa. Aí você sai na praça, um batendo no peito, o outro batendo nas costas, outro chorando, a perda disso, daquilo outro. E por falar da mídia hoje, né? Você viu essa notícia aí, né? Quantas montagens, notícias falsas da guerra da Síria? A guerra da Síria existe, há um genocídio lá, mas alguém se aproveitou daquilo por interesses políticos, grupos políticos, que estão militando contra a questão de fechar, para pressionar os países da Europa para receber os refugiados. Então manipularam, montaram um monte de coisa. Teve coisa que você viu lá chorando que aquilo foi produzido, né? Alguém falou assim, como é que esse pessoal está conseguindo produzir vídeo nessa desgraça? Como é que esse pessoal está conseguindo transmitir? Você não consegue pegar o Wi-Fi aqui no Brasil, que não tem guerra? Como é que esse pessoal consegue lá? Então, descobriu-se essa farsa. Então a gente vai ficando assim. Alguém mandou para mim hoje, um amigo meu, querido, compartilhou comigo, alguém que desaparecido. Eu não compartilhei aquilo. Porque hoje você não sabe se aquilo é golpe. Você não sabe, mas que golpe? Como é que alguém vai fazer um golpe? Porque o cara, quando você publica certas coisas, o cara
pode ser uma janela para o pessoal entrar na sua vida, na sua rede social, no seu perfil. Então, hoje a gente vive num mundo tão complicado. Você quer ajudar, a mesmo instrumento que salva, é como o número do bombeiro, né? Eu vi uma reportagem aí no jornal sobre o serviço de bombeiros, nem sei quando eu vi, acho que foi ontem de manhã, né? Acho que, não sei se eu estou certo, de 3 ligações para o serviço do 192, 93, uma é falsa, uma trote, isso. Uma é trote. Então nós vivemos num mundo tão complicado, né? Vai que você dá o azar de ligar e não é trote o seu caso, e a pessoa acha que é trote, não te socorre, porque alguém... Então, nós vivemos esse tempo bem complicado mesmo, né? Todos, por exemplo, em relação ao Brasil, comentam que a nossa crise é uma crise muito difícil. Eu já ouvi isso N vezes. Essa é a pior crise nos últimos tantos tempos, está durando muito tempo. E dizem que somente com muito sacrifício é que o país poderá voltar a viver uma vida melhor. Quando a gente ouve essas avaliações, mas que sacrifício mais? Só se a gente derramar o nosso próprio sangue, porque não tem nem mais sangue, de tanto que temos sido explorados, expoliados e tudo mais. Mas há um detalhe, penso eu, importante que precisa ser ressaltado. Essa mudança no que diz respeito à nossa vida, não será feita através do esforço do nosso braço. Falei da crise, que tem que fazer um esforço geral, mas no que se refere à minha vida pessoal, à sua vida pessoal, as mudanças que nós precisamos por exemplo, de ter uma expectativa, um otimismo, de levantar a nossa cabeça, de encher o nosso coração, olhar para frente, de uma maneira, ela não será feita através do nosso esforço, do nosso braço. O que precisamos fazer, irmãos, é fortalecer o nosso coração, é fortalecer a nossa fé, sabendo que Deus pode acabar com todos os agentes de conflito na nossa vida. Deus, Ele prometeu, olha, eu vou pôr fim ao arco, à guerra. Ele pode fazer isso com a sua vida. Ele pode pôr fim, é Ele que vai pôr fim nesses conflitos. Às vezes, até eu que complico, você complica o conflito, né? A gente quer amenizar, quer resolver, acaba que a gente taca fogo em tudo, piora, dificulta. Deus está dizendo que Ele vai quebrar essas coisas que estão conflitando você, que estão roubando você. Por isso que eu estou lhe dizendo nesta manhã que nós precisamos fortalecer o nosso coração. Não é só sabendo tudo, tendo todas as informações que eu atuar, está ligado, que vai me dar alguma vitória, mas ter o meu coração fortalecido por Deus, pela palavra de Deus, encher o meu coração da verdade, buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão com esse Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É assim que o Senhor vai nos dar essa bênção, essa vitória. Então, a nossa posição é a de confiar em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. O meu Deus é aquele que luta por mim. A nossa posição é essa. Se Ele prometeu destruir os agentes que têm atrapalhado a nossa paz, a nossa segurança, a nossa prosperidade, com certeza Ele vai fazer exatamente assim. Deus vai destruir esses agentes na minha vida e na sua vida. Depois a gente lê que Deus prometeu também dar uma vida de liberdade. Você sabe que a maior liberdade que Deus opera na minha vida e na sua é essa liberdade interior. Essa liberdade da alma, do coração, essa liberdade do espírito, né? Essa é a liberdade mais poderosa, né?
Ele diz no versículo 11: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Um poço sem água não serve para atender a finalidade de um poço. Você abre um poço para ter água. Então um poço sem água era usado como um cativeiro, era usado como um cárcere, né? Como os irmãos de José fizeram com José, lançaram ele lá numa cisterna vazia, numa cisterna que não podia mais pegar água nela. Tinha lá uma laminha lá no fundo, talvez, dependendo do tempo, não é? Então, esse poço sem água é uma referência a uma cisterna seca, que era usada, então, temporariamente para prender um homem ou prender um animal. O texto está se referindo ao exílio que o povo suportou durante um tempo. Eles já estavam lá no exílio, eles estavam como quem presos numa cisterna seca. Deus estava prometendo tirá-los daquele exílio, trazer de volta aquele povo para Jerusalém, não é? Mas a promessa de Deus era que também eles jamais seriam novamente aprisionados. Estar preso temporariamente é viver um tempo em que os recursos se esgotam. É um tempo de não posso. Eu estou particularmente tomando algumas decisões na minha vida, não é? Eu estou dizendo para a Kátia: nós vamos mudar a nossa vida, não vamos fazer mais assim, não vamos fazer mais assim, não vamos fazer mais assim. Nós vamos evitar certos gastos que podemos viver muito bem sem eles, não é? Que não vai se transformar em nada. Não, nós precisamos mudar, precisamos ter uma visão e agirmos preventivamente, agirmos antes, né? Eu já disse isso, eu prefiro, eu não gosto que ninguém chegue para mim e me corte as coisas, eu prefiro eu mesmo cortar, né? Porque você vai esperar o banco saber que tu não pode mais fazer certas coisas? Por que tu vai esperar o gerente do banco? Pô, maneira aí, cara, tu tá, né? Não vai dar não, vou diminuir seu crédito. Sua situação não está boa para viver, que nem você está gastando, você está gastando. Então você tem que tomar essa providência antes. Você tem que olhar e falar: não, eu tenho que cortar. Porque se você mesmo não cortar, é melhor você cortar da sua vida do que o gerente do banco cortar da sua vida. É melhor você falar para a sua mulher: não, agora a gente só vai comer fora no dia dos aniversários. Não vamos mais comer assim, não dá. Vamos voltar para o fogão. E dá graças a Deus que tem fogão. E dá graças a Deus que tem gás no fogão. E dá graças a Deus que tem comida na geladeira para botar no fogão. Dá graças a Deus. Então, você tem que fazer isso, não esperar que o outro faça isso. Aí gastar, pagar, vai, come aqui, está aqui no restaurante da moça, você tira, bota no Facebook, está só maravilha, é benção. Mas se você pode, irmão, se aquilo é a sua realidade, mas se aquilo é para você ser bacana, para as pessoas verem que você está bacana, isso não vai dar certo. Vai chegar a fatura, tu não vai conseguir pagar, e o banco vai cortar o seu crédito. Então eu já estou cortando todos os créditos da minha mulher. Porque todos os créditos que ela tem são os meus créditos, né? Então, nós precisamos saber essas coisas. Eu pelo menos tenho essa filosofia, né? Eu não vou ter um problema, eu moro numa casa, vou esperar, estou com dificuldade para pagar, vou esperar o cara me expulsar? Vou esperar o cara dizer meu nome? Não posso mais pagar isso. Está pesado para mim esse negócio aqui, não dá não. Eu falei ainda há pouco aqui na oferta, tem que pedir Deus sabedoria para a nossa vida. Você tem as coisas da sua mão, você tem lá o seu dinheiro, o seu recurso da sua mão, então você que sabe, né? Você que sabe. Eu vou ficar com pena de você, coitado de mim nada, você está bem, está trabalhando, tem emprego, está recebendo seu salário, está atrasado do Estado, mas aleluia, manda fogo na cabeça dos caras lá, miserável, filho de Belial, paga, ora, mas ajusta, pede a Deus sabedoria, porque vai passar.
Toda crise vai passar, as coisas vão ficar melhor para todos nós. Deus vai nos favorecer, e ainda mais quando Deus vê você agir de uma maneira, Deus abençoa essa sua prática de vida. Aí a tempestade vem, aí você passou bem, você passou sem ter que perder o barco, sem ter que perder nada. Aí você fala, está vendo como é que foi bom? Está vendo como é? Porque Deus, irmão, Ele não tem só uma maneira de abençoar a nossa vida, não. São várias as maneiras de abençoar as nossas vidas, não é? Então, a promessa de Deus foi essa: estar preso temporariamente é viver um tempo em que os recursos se esgotam e a gente não sabe mais a quem recorrer. É quando o medo do amanhã tira de nós toda a alegria, tira de nós toda a esperança. O medo do amanhã, ele faz isso. Você está bem, você está com saúde, você está na sua casa, você comeu, se alimentou, mas você está sem rouba aquele sabor daquele pratinho, daquele ensopadinho caprichado. Aí você diz, como é que vai ser amanhã? E você nem está provando aquilo ali. O medo do amanhã tira a alegria, tira o prazer e principalmente a esperança, essa confiança em Deus. No fundo, a gente sabe que um dia tudo vai mudar, mas até que esse dia chegue, é muito difícil manter a paz. A gente sabe, quando eu falei aqui, né? Mas vai passar, todo mundo dá amém. Todo mundo crê, amém, vai passar, essa crise vai passar. Mas enquanto ela não passa, se a gente não agir com graça, com sabedoria, se a gente não se encher da palavra de Deus, é difícil manter a paz. É difícil manter a paz acima da preocupação, do cuidado do amanhã, que disse o Senhor Jesus, é uma tarefa inútil. Porque você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Está com medo de amanhã chega a grande bênção na sua vida. Estava com medo dessa manhã? É porque a nossa sem esperança, o nosso amanhã só vai trazer o que o mundo está dizendo. Para o nosso amanhã só tem mais crise, para o nosso amanhã só tem mais dificuldade, para o nosso amanhã, porque a gente sem essa confiança verdadeira no Senhor. Então a promessa de Deus para o povo era que esse tempo de prisão, sem liberdade de viver, havia terminado. E eu creio que esta promessa também é promessa para todos nós. Esse tempo de limitação, de prisão, de cisterna, de estarmos numa cisterna vazia, andando em ciclos, não saindo para lugar nenhum. Esse tempo Deus já está terminando na vida daquele que crê nele. O que importa é o que Deus pode e é o que Deus quer realizar na sua vida. Isso é que importa. Então você precisa saber, você precisa buscar, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa ter comunhão com esse Deus para saber, para crer que Deus pode fazer qualquer coisa, que tudo é possível para esse Deus, independente de qualquer circunstância. Uma outra grande promessa de Deus é que Ele garantiu colocar em nossas mãos o dobro de tudo o que nós perdemos. Voltem, versículo 12, a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Talvez nós pensemos, alguns de nós, muitos de nós, pensemos sempre em grana, pensamos sempre numa parte financeira, mas eu olho para essa promessa de uma perspectiva mais ampla, não é? Deus restituirá em dobro tudo, tudo. Você perdeu, por causa de alguma crise, você perdeu a saúde, Deus vai restaurar em dobro. Você com 40 vai ter mais saúde quando tinha 20, vai ter mais força. Deus ele pode restaurar a nossa vida de uma maneira inimaginável, né? Ele fez essa promessa. Voltem à sua fortaleza. Que fortaleza é essa? Você sabe? Você tem alguma fortaleza? Qual é a sua fortaleza?
Aonde está a sua fortaleza? Volte à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Se você não tiver esperança nessa dificuldade, você não tem fortaleza nenhuma. A esperança está na base de Deus ser a nossa força, Deus ser a nossa confiança. Como cantou na palavra de Deus: pois contigo eu salto muralhas, contigo eu desbarato exércitos, contigo, com Deus na minha vida, eu posso todas as coisas por aquele que me fortalece. Eu não sei o que você perdeu, que foi tirado das suas mãos, em razão dessa situação em que o país vive, dessa situação em que a sua família vive, porque às vezes a crise não é a do país, às vezes é a crise da família, né? É uma crise que nos atingiu. A gente não esperava ser atingido por esta crise que estamos vivendo, porque estamos bem, graças a Deus, as condições, ninguém está desempregado, está todo mundo trabalhando, mas às vezes ainda está sofrendo, né? Não tem ninguém no hospital, não tem ninguém doente, não tem ninguém enfrentando uma doença grave, mas está enfrentando uma outra crise, né? Às vezes você está na crise que está atingindo outras pessoas, como a irmã que eu orei, a crise com a mãe, a crise de doença com a família, mas que atinge de uma maneira forte, abala a pessoa, né? Então, eu não sei se a sua crise é em razão disso, mas nós podemos perceber que há um medo, há um receio, por exemplo, por parte daqueles que dominam tantas coisas aí, comandam, não é? A indústria, comércio, que são responsáveis pelos produtos que nós consumimos, são de se arriscarem, né? Reduz, todo mundo se protege, todo mundo, né, toma essas providências todas. O medo de perder o dinheiro é maior do que a possibilidade de ter mais lucros, expandir, crescer. Quando as pessoas que governam, que têm uma responsabilidade sobre a economia, por exemplo, quando essas pessoas perdem a visão, quando não conseguem olhar para o amanhã com novas expectativas, pouca coisa resta ao povo para fazer. É bastante perturbador um presidente, um governador, um prefeito, um líder qualquer, e fala coisa que você fica ouvindo e fala assim: meu Deus, se eu depender desse sujeito, nós estamos todo mundo doido. Porque o também está doido, está perdido. Só fala de impossibilidades, né? Não enfrenta as coisas, não toma providências concretas. Ah, mas é muito difícil. Ah, bispo, não é assim. Para o senhor falar é muito fácil. Irmão, para todo mundo falar é muito fácil, né? Mas você quer que eu creia o quê? Que não tem jeito? Você quer que creia o quê? Que não pode se fazer nada? Aí estamos aqui, vivendo isso aqui no Rio de Janeiro, a intervenção. Você sabe que eu fui um que orei por isso. Eu fui um que fiquei indignado, não por uma intervenção militar, mas eu falei: Senhor, ninguém faz nada. Como que é? Todo mundo vê, todo mundo, quem tem poder, o governo, o presidente, sei lá, vê a situação. Ah, não, porque a lei tem que respeitar. Ah, pelo amor de Deus, né? Precisa de alguém ficar indignado. Precisa de alguém falar assim: não, tem que tomar uma providência, vai deixar entregue assim, sem ninguém fazer nada? Aí está fazendo. Ah, é porque a política, que o presidente não podia ter dado dinheiro. Aí tem gente que botou lá, né? Se desse o dinheiro para o Estado, não precisava da intervenção. Mas dá um dinheiro para o Estado, de que situação? Vai pegar milhões e dar para o governo do Estado para melhorar a polícia? Não vai melhorar a polícia, vai gastar o dinheiro em outra coisa. Vai tapar outro buraco. Tem tanta, nesse contexto, tem tanta hipocrisia, tem tanta palhaçada, descaramento e burrice, estupidez, não é verdade? Então alguém precisa dizer: estou fazendo, aí tal. Ah, mas não adianta nada. Calma, não é fácil não. Você
estraga as coisas durante 10 anos, 15 anos, você deixa a coisa, depois você quer que alguém chegue e resolva em 2 dias? Enfim, então, quando as pessoas que governam, a gente fica assim, não é? Por isso cabe a mim, por isso cabe a nós fazer o que nós sabemos fazer e fazer o que Deus espera que façamos. A nossa arma é a oração, a nossa arma é o clamor. Fala para o teu irmão, a tua arma é a oração, irmão. Você está com essa arma aí na mão? Você está com essa arma aí, Deus te deu o nome que está acima de todo nome. Aí você está aí. Para de bobeira, para de fraqueza. Mas eu sou assim mesmo, bispo. E para de ser assim então. O fogo tem que esquentar mais você para você pular. Você vai precisar sofrer mais ainda. Acorda. Porque Deus te ama. Deus te ama. Deus, não tem a menor dúvida que Deus te ama. Ele fala para você crer, ele fala, mas se você não obedece, ele vai fazer que nem você faz. Você fez com o seu filho, deixa o garoto tomar um choque. Tá vendo? Então, para que a gente precisa, não é? Descobrir as coisas de uma maneira mais dolorosa, mais sofrida, né? Então, é preciso que a gente tenha use a nossa arma. Nossa arma é a oração, o clamor. Pedir com insistência a Deus que Ele mude essa situação pessoal, mude a situação da minha casa. Eu creio em coisas. Eu sei que eu estou sujeito a passar por tudo que todos os mortais passam. Eu sei que eu não sou mimado de papai do céu. Eu sei que eu não sou protegido de uma maneira além do que você é. Eu sei que Deus nos trata a todos, mas eu sei que Ele me ama. Eu creio na sua palavra, eu sei que está na minha vida. Eu creio na palavra de Deus. Então tem certas coisas, não, meu Deus do céu, tem que acontecer na minha vida. Não de eu não passar, mas de eu passar de um jeito, mas de eu suportar com a graça de Deus, mas eu não desistir da fé, mas eu passar glorificando o nome daquele que me salvou, me libertou, me transformou, né? Pelas dificuldades da vida, pelas lutas da vida. E, querido, você sabe que eu leio o pensamento. O bispo está falando isso porque ele não está passando pelo que eu estou passando. Quando a gente não está passando é fácil falar. Você não está passando pelo que eu estou passando também, irmão? Para mim, sempre, o meu problema é maior, claro. Para você também. O seu problema para você é o maior que tem. Por quê? Porque é o que você está vivendo. Não adianta chegar para esse tipo de consolo. Pelo menos eu não pratico isso. Olha, tem que ver que tem gente pior do que você. Eu não quero saber quem está pior do que eu. Eu quero saber que eu estou com problema. Não é assim? Com você é assim? Tu já foi consolado por isso? Não reclama não. Olha, tem gente muito pior. Tá. Senhor, tem misericórdia deles, mas mentira, Senhor, também. Isso não consola, né? Só tem um que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Esse consola, esse faz a alma sossegar, esse dá paz ao coração. Então a nossa arma é a oração. O que eu estou querendo dizer com isso é que não devemos ser reféns de pessoas que não temem a Deus. Nós não devemos ser reféns dessas pessoas que não temem a Deus. Nós não podemos nos deixar ser reféns dessas pessoas, como dizendo agora, eu não posso fazer nada porque eu estou refém dele. Eu não posso fazer nada porque o meu patrão, sei lá o quê. Eu não posso fazer nada porque o meu marido. Uma vez eu disse isso para uma senhora, tem um tempinho. Pastor, eu quero me batizar, 50, não tinha 60 anos, uma senhora, na igreja, não podia se batizar porque não era casada. Aí eu falei para ele, não, mas Jesus quando salvou a irmã, uma mulher crente,
Eu deu vontade de pedir para ela orar por mim, de tão crente que ela era mais crente do que eu. Aí ela falou assim para mim, mas eu não sou casada. Eu falei, minha irmã, mas quando Jesus lhe salvou, minha irmã, Jesus sabia da sua situação, sabia? Sabia, então. Mas então não lhe salvou. Aleluia, não, pastor, meu Jesus, provoquei ela na fé, ela disse, não, Jesus, então, irmã, vou lhe batizar. Vou lhe batizar. Porque, e eu falei para ela assim, nós vamos orar pelo seu marido, fala com ele, casa comigo. A irmã é solteira, sou solteira, ele também mas ele não quer casar. Tenho 7 filhos, tinha 7 filhos. Uma senhora com quase 60 anos, o mais novinho tinha, acho que ela foi grávida com 50, sei lá. Tinha uma tropa. Pastor, como é que eu vou largar ele? Como é que eu vou? Minha irmã, Deus não erra, Deus. Eu falei para ela assim, ó, irmã, vou batizar a irmã, e 2 coisas vai acontecer, Deus vai salvar, e Deus vai matar ele, irmão, porque Deus vai ter que fazer alguma coisa. Deus não vai deixar a irmã viver em pecado. E eu fiquei assim, porque ela não falou assim, não, isso não, ela ficou calada. Quando eu dei as 2 opções, e eu não pedi, obviamente, que Deus matasse o marido dela, mas eu orei com ela e disse, Senhor, muda esse homem, Pai. Senhor, toca nele, Pai. Toca nele, Pai. Porque o Senhor salvou ela. E eu vou batizar ela. Se eu vou batizar, porque o Senhor salvou. Mas eu vou negar para ela. Vou dizer que ela não pode entrar no tanque. E ela quer consertar a vida dela. O sujeito que não quer. O sujeito que... O Senhor toca no coração dele. Eu acho que ele morreu. Não. Estou brincando, não. Acho que ele morreu. Então assim, irmão, mas eu não tenho nada com isso, é o Senhor que fez a obra na vida dela, eu só iluminei o entendimento dela, segundo, porque você não concorda comigo? Deus faz as coisas, Deus salvou você para fazer uma obra grandiosa na sua vida, Ele sabe tudo da sua vida, quando Deus muda a pessoa, Deus não deixa a pessoa ficar confortável no erro. Não deixa, irmão. Nem sei porque eu estou indo para esse assunto, não, deve ter uma razão. Eu já contei aqui algumas experiências minhas com isso. Prego o evangelho, prego a salvação, as pessoas se convertem. 3 meses na igreja, a moça veio falar comigo. Pastor, eu queria falar com o senhor porque não estou me sentindo bem. Mas por quê? Não, eu estou nova na igreja. Antes dela se batizar, não, porque eu não sou casada. Eu não sou casada e agora... Na hora que eu vou para a cama com meu marido, que ele me dá uns beijinhos, que o negócio não está bom para mim agora. Aí eu falei, está vendo? Foi Jesus que salvou ela. Jesus que está dizendo para ela que está errada a vida, não fui eu. Ela não fez catecismo, ela não fez escola bíblica, não fez nada. Ela aceitou Jesus e agora Jesus mudou ela e começou a agir na vida dela. E ela veio para mim com esse conflito, né? Ele divorciado e ela solteira. Uma filha minha, na fé, muito querida. E aí veio com essa história para mim, eu falei, fulana, você vai ser batizado, é o seguinte, vamos orar. E eu orei pela Jane também. E eu falei assim, Senhor, eu te peço, toca no coração, porque o assunto já tinha sido falado. E o menino era machucado, muito machucado, porque casou-se na igreja evangélica. Casou-se na igreja da rigidez, da santidade, e a mulher meteu-lhe uma galhada. Galhadaça. Com o irmãozinho da igreja, pensa nesse trem, pensa na desgraça que isso é. E aí o sujeito se divorciou e falou assim, eu não caso nunca mais eu caso com ninguém. E foi viver com essa menina, tinham 2 filhas, tal. E quando ela falava em casar, minha filha, não fala nisso não, porque nós estamos vivendo bem, porque na cabeça dele, se a menina traísse, ele não era galhada, porque ele não era casado no papel. Então ela falou assim, esse assunto eu não posso falar, pastor, porque o meu marido sai do sério. Eu orei com ela, falei, Senhor, eu te peço que o fulano, peça ela em casamento, que ela não tem que falar com ele, que ela...
E uma semana depois ela veio assim, fascinada, porque o sujeito veio e falou assim: você casa comigo? E foi o primeiro casamento que nós fizemos na Igreja Nova Vida de Juiz de Fora. Foi muito legal, não é? Foi muito bonito. As filhas entraram de daminhas e foi uma festa, né? E, pela vontade de Deus, o menino faleceu num acidente, tem algum tempo, mas era auxiliar da igreja, voltou para Jesus, nascido num lar evangélico. Quando Deus faz uma obra na sua vida, irmão, Ele sabe o que está fazendo, você tem que confiar nele. Você não tem que negociar a palavra de Deus, você não tem que escamotear, você não tem que esconder, você tem que falar a verdade. Jesus me salvou, agora como é que eu vou fazer? Me ajuda. Às vezes a gente recebe a regra da igreja, a rigidez, não pode, mas se Jesus salvou a pessoa, como é que eu vou fazer agora? Não é verdade? É que a pessoa veio para a igreja, a pessoa foi liberta. Jesus é maravilhoso. Então, Ele restitui em dobro, aleluia, Ele abençoa. Eu quero vou terminar, minha hora já explodiu, eu vou terminar com um versículo. Provérbios 4:25, anota esse versículo, que diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olha que versículo sensacional. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Não podemos perder de vista o fato de que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Eu só preciso saber uma coisa: que Deus vai estar comigo lá no meu futuro. Eu não preciso saber. Tem gente que quer saber outras coisas do futuro, quer saber outros acontecimentos do futuro. E a única garantia que nós vamos ter do futuro é a crença, é a certeza de que Deus está conosco hoje e que Deus vai estar conosco lá no futuro, né? Como diz a velha música, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Então, viva essa paz, tenha essa paz, mesmo nesse contexto todo. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa esperança, né? Mais do que um voto estéril, mais do que uma palavra emocional, hein? Diga para o irmão do lado com toda a fé: dias melhores virão, irmão. Dias melhores virão para você.